Amados e queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus, pastor Davi Bueno, passando por aqui para mais uma EBD, nossa Escola Bíblica Dominical. E nessa feita nós estaremos estudando a lição de número 11. Nós estamos estudando essa revista abençoada da editora Betel, que trata sobre Neemias e o povo de Israel que voltou do cativeiro, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. E nesta feita nós estaremos estudando, como disse a lição de número 11, que vai falar sobre o culto, a importância para uma vida cristã edificada. Lições essas que tem como seu comentarista Bispo Samuel Ferreira. E você que está chegando pela primeira vez em nosso canal, desde já quero lhe convidar a conhecer, como também a se inscrever no nosso canal, deixar aí o seu like, ativar o sininho de notificação, compartilhe essa mensagem, tudo isso é importante para nós, pois o YouTube entende que o nosso trabalho tem relevância e com isso alcançaremos mais pessoas através da propagação do Evangelho. Sem mais delongas, vamos ler aqui o texto áureo, a verdade aplicada, os objetivos da lição e o nosso texto de referência. Texto áureo está em Neemias 8:2. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres e de todos os entendidos para ouvirem. Verdade aplicada, devemos nos esforçar e encorajar para não deixar de nos reunir como igreja para edificação e crescimento do corpo de Cristo. Objetivos da lição: compreender a importância de estar no culto, ressaltar os requisitos para um culto agradável a Deus e identificar os benefícios de estar na casa de Deus. O nosso texto de referência se encontra em Neemias capítulo 8, versículos 1, 2, 4 e 5. E chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres e de todos os entendidos, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias e Sema, Anaías e Urias, e Ilquias e Maazéias, e à sua mão esquerda, Pedaías e Misael, Malquias e Azum, e Asbadana e Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Ainda vamos ler aqui a introdução, que diz assim: depois que os muros e as portas de Jerusalém foram restaurados, o povo não celebrou apenas a obra concluída. Reuniram-se para ouvir a palavra e adorar. Deus nos chama não só a reconstruir estruturas, mas a reordenar o coração diante dele. O culto, portanto, não é um acessório de fé, e sim respostas obedientes à graça, ao lugar onde Deus fala. O povo escuta e todos se submetem à sua vontade. Então é importante aqui nessa introdução nós entendermos que o livro de Neemias, ele não trata, como eu sempre falo, apenas de reconstrução dos muros de Jerusalém. Ele revela que Deus estava reconstruindo algo maior, algo mais importante: o coração do seu povo. Depois de anos de sofrimento, de exílio, de afastamento espiritual, chegou o momento de Deus restaurar a comunhão do povo. E essa restauração, ela teve como um dos seus pilares
justamente o culto. Em Neemias, capítulo de número 8, nós encontramos aqui um dos momentos mais marcantes da história de Israel. O povo se reuniu voluntariamente para ouvir a palavra de Deus. Não era uma reunião motivada por interesses pessoais, mas pelo desejo de conhecer, de adorar e obedecer à palavra do Senhor. A reconstrução dos muros, ela já estava concluída, mas agora era necessário reconstruir a vida espiritual da nação de Israel. O culto, ele sempre ocupou um lugar central na relação entre Deus e o seu povo. É no culto que o Senhor ele é adorado, sua palavra é proclamada, vidas são transformadas e propósitos são renovados pelo único, exclusivo motivo. Quando nós ofertamos a Deus, a presença de Deus, ela também se manifesta no meio de nós. Uma igreja forte não é edificada apenas por estruturas, mas por uma vida de adoração, uma vida de sinceridade e de compromisso com a palavra de Deus. Assim como aconteceu nos dias de Neemias, os nossos dias exigem também uma redescoberta da importância que existe no culto. Em uma época marcada por distrações, superficialidades, esfriamento espiritual, Deus ele continua chamando o seu povo para reunir-se em sua presença e renovar a aliança com ele. Um livro que é pouco lido, que muitas das vezes cansa de ler por causa da falta de se entender, é o livro de Levítico, mas é um livro que fala justamente sobre essa questão do culto. A palavra Levítico significa "e o Senhor chamou", que faz jus ao primeiro versículo de Levítico, capítulo 1, onde a Bíblia diz: "E chamou o Senhor a Moisés". Com qual finalidade? De trazer o povo a oferecer um culto. E à medida que o povo oferecia o culto, oferecia um sacrifício ao Senhor Deus, a gente entende pela palavra que Deus se manifestava para o povo, trazendo bênção e trazendo a provisão. E com isso, o povo de Israel seguia avante, vendo a bênção de Deus sempre se manifestar em suas vidas. Só um minuto, irmãos. Então, sendo assim, vamos lá para o tópico de número 1, que vai falar sobre a importância do culto. Estar reunido em uma comunidade de fé local é uma prática fundamental para a edificação e o crescimento espiritual dos cristãos. Participação nos cultos deve nos deixar felizes, pois é um privilégio daqueles que conhecem e amam a Deus. Como declarou o salmista: "Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor". Eu acho, lindo esse texto do Salmo 122 e o verso 1, porque ele nos traz a ideia de que só o convite feito a Davi para estar à casa do Senhor já lhe proporcionou alegria. Você imagina o culto que ele oferecia a Deus. Sendo assim, o culto, é uma das expressões mais profundas da fé cristã. Desde os tempos antigos, Deus sempre desejou que o seu povo se reunisse para adorá-lo, ouvir sua voz e fortalecer a comunhão uns com os outros. O culto não é uma mera formalidade religiosa, mas é um encontro, um verdadeiro, irmãos, encontro entre o Criador e aqueles que o amam. Em Neemias, aqui no capítulo de número 8, nós observamos um povo reunido em unidade, atentos à palavra,
irreverente diante da presença de Deus. Então isso nos ensina que o culto é um instrumento divino para fortalecer a nossa fé, corrigir os nossos caminhos e promover o crescimento espiritual. O culto, ele não transforma apenas momentos, ele transforma vidas. E isso faz a gente entender a importância que existe o culto. Porque por mais que nós viemos à casa de Deus para oferecer, mas somos nós que recebemos muito mais das mãos do Eterno. Tópico 1. O culto do povo de Israel a Deus. O templo e o culto a Deus ocupavam um espaço importante na vida do povo de Israel. Tempos de despertamento espiritual foram acompanhados pelo interesse crescente de prestar culto, aprender a palavra e estar na casa de Deus. Foi assim com Moisés, Êxodo 14, Josué 8, Neemias 8 e 9, Ezequias, 2 Crônicas 29 e 30. Davi, porém, sem dúvida, foi quem demonstrou mais intensamente júbilo e amor por estar na presença de Deus. Olha o que ele diz no Salmo 84:10. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Quando Ezequias começou a governar, suas primeiras ações foram restaurar o templo e o serviço dos sacerdotes e levitas e, mesmo atrasado, celebrar com Israel a festa da Páscoa. Não existe sucesso se a vida espiritual ela for mal. Esse versículo aqui que nós lemos, do Salmo 84, verso 10, é interessante que o salmista Davi, ele diz, que ele preferiria estar à porta da casa de Deus. Ele não está se referindo, nem está do lado de dentro, mas ele diz, só de estar à porta da tua casa. Ele estava deixando claro que ele seria extremamente abençoado por Deus. Tanto é que no verso seguinte ele diz, porque o Senhor Deus, ele é um sol e escudo, e ele não negará bem algum aqueles que andam na retidão. Aí ele fecha o salmo dizendo, Senhor dos exércitos, bem-aventurado é o homem que em ti põe a sua confiança. Então, desde o Antigo Testamento, Deus estabeleceu princípios para que Israel o adorasse. O culto era um ato de reconhecimento da soberania divina e uma demonstração da dependência que o povo tinha no Senhor. Então, por meio de festas, de sacrifícios, como eu dei o exemplo do livro de Levítico, celebrações, reuniões solenes, o povo mantinha viva a aliança que eles tinham com Deus. Em Neemias, no capítulo de número 8, que é o texto base deste assunto, nós vemos Israel reunidos após a reconstrução dos muros. O centro daquele culto não era a celebração de conquistas materiais, mas a palavra de Deus. O povo aqui compreende que a verdadeira restauração não estava apenas em pedras reconstruídas que deram o formato daquele lugar, não, mas no coração renovado do povo. Mais do que uma cidade protegida por muros, mais valia o fato do coração estar guardado pela palavra de Deus e tendo a convicção de que a bênção do Eterno, ela permaneceria se manifestando sobre toda a nação de Israel. Isso nos ensina que o culto genuíno, ele não gira em torno do homem, mas da presença e da vontade de Deus. Então, quando a palavra de Deus ela ocupa o centro do culto, a nossa vida espiritual ela é fortalecida e a comunhão com Deus ela é restaurada. No tópico 1.2, vai falar sobre o culto a Deus na vida da igreja. A história da igreja se inicia em um culto de oração. Logo após Jesus subir aos céus, os discípulos foram para Jerusalém. Quase 120 irmãos começaram a orar,
clamando pelo revestimento de poder, Atos 1. Em Atos 2, 42, vemos que se reunir para cultuar a Deus fazia parte do dia a dia dos primeiros crentes e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Quando tiveram divergências doutrinárias, eles se reuniram para investir na obra missionária, Atos 15. Também se uniram para orar e jejuar, Atos 13. No início da igreja não existiam templos, porque a perseguição aos cristãos era implacável. Esse fato, porém, não os impediu de reunirem-se nas casas, ou onde fosse mais oportuno para cultuar a Deus. É importante a gente entender isso. Algumas pessoas que são contra o fato de estar no templo, de estar cultuando no templo, procuram dizer, mas naquele tempo não tinha templo, mas não tinha por causa das perseguições, que eram árduas. Então as pessoas, elas se escondiam, se refugiavam dentro de próprias casas específicas para poderem oferecer o seu culto ao Senhor Deus. Então aqui a gente passa a entender que no Novo Testamento o culto ele continua sendo essencial para a vida do povo de Deus, como também era no Antigo Testamento. A igreja primitiva, como nós lemos, ela perseverava na doutrina, na comunhão, nas orações, no partir do pão, Atos 2:42. O culto tornou-se um ambiente de ensino, edificação, adoração, manifestação da graça do Senhor nosso Deus. Cada reunião da igreja, ela representa uma oportunidade para o fortalecimento espiritual dos crentes. É no culto que nós somos exortados, consolados, instruídos e encorajados a permanecer firme na caminhada cristã. O culto coletivo também, ele testemunha ao mundo que existe um povo separado para glorificar a Deus. Então quem compreende o valor do culto não o vê como uma obrigação, mas como uma necessidade espiritual. Aí a gente fecha esse vídeo aqui com o tópico 1.3, que fala estar no culto deve ser estar no culto deve ser motivo de alegria. Com o avanço das tecnologias digitais, a transmissão dos cultos pelas redes sociais tornou-se comum. Essa é uma opção bem-vinda, pois temos irmãos que não podem ir à igreja por motivos diversos, doenças, viagens, trabalho, e participam do culto à distância. A pregação do Evangelho pelas redes sociais pode alcançar muitas pessoas rapidamente, o que é uma bênção. Contudo, um alerta é necessário. O culto online é uma opção para quem eventualmente esteja impossibilitado de se deslocar até a igreja. Dessa maneira, não deve ser a opção da maioria. É um erro deixar de ir à igreja por participar do culto à distância, não presencial. Em tempos de tantas ocupações e praticidade é necessária, mas não deve roubar de nós a mesma alegria do salmista. E ele volta, o bispo Samuel Ferreira volta a frisar o Salmo 122:1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, uma das características do verdadeiro adorador é a alegria de estar na presença do eterno Deus. O bispo Samuel Ferreira frisa novamente este versículo do Salmo 122:1, que deixa claro que só o convite ele já proporcionava a alegria à vida do salmista. Em Neemias, capítulo de número 8, fazendo aqui uma analogia ao Salmo 122, o povo, ao ouvir a palavra de Deus, chorou, abriu o coração, reconheceu seus pecados, mas, em contrapartida, foi encorajado, se alegraram, celebraram a bondade do Senhor, ao ponto que lá em Neemias 8:10, Neemias ele disse, a alegria do Senhor é a vossa força. O culto, ele não é um peso, mas entendemos que ele é um privilégio. É o momento em que nos aproximamos de Deus, renovamos nossas forças, somos lembrados de que as promessas de Deus, elas permanecem de pé.
no nosso viver. Quem entende o valor da presença de Deus encontra alegria, mesmo no meio das lutas. A alegria de participar do culto revela-nos um coração que reconhece a importância da comunhão com Deus. Neemias 8 nos ensina que uma vida edificada passa necessariamente pela valorização do culto. O povo foi restaurado porque voltou a ouvir a palavra, a buscar a presença de Deus e a reunir-se em adoração ao Senhor. Hoje, esse mesmo princípio, irmãos, ele permanece. Quando damos ao culto o lugar que Deus determinou, nossa fé, volto a repetir, ela é fortalecida, nossa comunhão, ela é renovada e a nossa vida espiritual, ela é edificada. Deus abençoe, assim a gente finaliza esse primeiro vídeo. Espero ter sido útil na propagação do Evangelho. Deus abençoe.